record. Vamos ver se vai record, porque ontem não gravou a aula de ontem, eu tive que dar uma aula extra sozinha para passar o vídeo para lá. Eu espero que grave esse daqui. Muito bem-vindas, Elaine, apareceu para mim, Catiane, a Janai, notícias boas, a Elisheva, a Laura, a Cláudia, a Natália, a Micaele, a Dona Ruth, muito bem-vindas. Não tem problema, pode deixar. Obrigada por avisar. Muito bem-vindas. Hoje vamos falar sobre... É que eu passei spray aqui, mosquito, e me deu um negócio no olho absurdo. Perdão. Meti o dedo no olho, não falei nada. Mas, enfim, vamos lá. Hoje a gente vai falar do casal mais espetacular da nossa história, que é Abraham e Sarai Meino. Vamos ver o que a gente tem para aprender com eles. Daqui a pouco eu coloco ele lá no nosso... Vou até pegar já o link aqui, vou botar na aula, e depois eu passo para lá para a gente, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre Abraham Avinu, né? E a Torá fala da criação desse poderoso casal da nossa Torá, né? Vou baixar aqui, pronto. Aqui vou compartilhar com vocês. Para a gente poder entender a relação de Abraham e Sará, a gente precisa conhecer primeiro cada um deles, tá bom? Era aí que tem aqui. Ai, deixa eu ver o que tem aqui. Tem, não vou poder ligar a câmera. Ok, Cláudia, tranquilo. Obrigada por avisar. Vou compartilhar com vocês aqui essa parte aqui da porção Lech Lechá, que é onde fala um pouquinho dessa história maravilhosa de Abraham Avinu. E o Eterno disse a Abraham, só que aqui não está escrito Abraham, aqui está escrito Abrão, ainda não tinha mudado o nome. Vai-te por tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, e serás uma bênção. E abençoarei quem te abençoar, e aqueles que te amaldiçoarão, eu amaldiçoarei, né? Deixa eu só baixar um pouquinho. Aqui. Ai, meu medo é isso. Aqui. E serão benditas em ti todas as famílias da terra. E partiu Abrão, como lhe falara o Eterno, e Lot foi com ele. A gente tem um aprendizado imenso só nessa passagem aqui. A gente consegue entender o peso que Abraham pegou para si e escolheu e decidiu seguir esse caminho. Nessa primeira frase aqui, que a gente leu, sai da casa da tua parentela. Aqui começa uma busca enorme de Abraham, por uma resposta, que é o que ele sempre procurou, nesse mundo, no mundo que ele vivia. Ele era um grande pensador, observador da natureza. A gente tem vários midrashim que falam que Abraham ia para cima da montanha, chegava lá na montanha, olhava para o céu, olhava para o sol e falava: esse é Deus. E aí ele esperava, vou. Conversava com o sol e, de repente, não tinha mais o sol. Ele falou: mas como é que pode ser que o sol não está? E aí vinha a lua. E aí o microfone está ligado. Desliga o microfone. Eu tenho que ser conhecido. Eu vou ouvir ele. Eu vou vou ter que entrar nessa gravação. Onde estamos? Aqui. Ok, pronto. Voltamos. Então, a gente vê aqui que Abraham era um pensador. Ele não aceitava as coisas de uma forma... é isso e pronto. Ele tinha questões, Ele tinha questões, ele vinha de uma família complicada, Então, ele era uma questão assim... que a gente também tem questões, A gente não pode ser hipócrita e falar: não, acredito em 100%, não. Tanto é que a maioria das pessoas que seguem a gente aqui no movimento são pessoas que se questionaram, Tem esse mesmo viés de Abraham, de questionar.
Mas que caminho é esse que eu vou? Isso é uma grandeza imensa. Esse é o homem Abraão, né? E ele nasceu para ser um líder. Estava nele, né? Ser um líder, estava disposto a difundir a ideia sobre Deus para todos o que procurassem. Já era diferente na época dele, né? Era uma época de idolatria, onde o sacrifício humano era algo comum, era aceitável, não tinha problema. Como se não houvesse ligação com a continuidade de uma alma. Então, o sacrifício humano, falar com pedras, falar com madeira, metais e tal, era uma coisa super comum na época de Abraão. Ele era considerado o louco da época, porque ele questionava como é que uma coisa de pedra ou de, sei lá, cerâmica tem um poder que vai me trazer uma energia e vai... Sabe? Ele questionava isso. Então, ele tinha questões. E ele foi atrás das questões dele, não deixou debaixo do tapete. Ele não conseguia conviver com aquilo, né? Sem fazer uma diferença para ele. Então, ele já era diferente da época dele. E quando ele descobre o amor pela vida, ele entende que há uma continuidade, há uma necessidade de se relacionar diferentemente com outro ser humano. E aí é abominável para ele sacrifício humano, desprezo, humilhação. Ele traz isso, né, para a vida dele. Ele tem uma ligação muito forte com o ser humano e com a natureza. E ele traz os valores da vida. Né? Ele passa a difundir isso, Abraão pega isso para ele como missão da vida dele. Né? E aí ele sai da sua casa, sai da sua terra e vá para o lugar que eu vou te mostrar. E ele pega os conterrâneos que quiserem seguir ele e todos aqueles que o procuraram. Logo no primeiro capítulo de Bereshit, 11, 27, 28 e 29, quando conta que da família dele, ele se compadece com a morte do tio e se torna o curador, não de curar, mas o responsável, o curador na forma, vamos dizer, jurídica de falar, ele se forma o responsável pelo seu sobrinho e pelos seus sobrinhos, assumindo a responsabilidade de cuidar da sua família e levar e ter a eles uma vida muito boa. E aqui eu vou mostrar para você essa passagem aqui, vou mostrar para vocês, deixa eu só ajeitar ela aqui, para poder pegar direitinho aqui. Vou compartilhar com vocês a passagem onde está escrito exatamente isso que eu falei para vocês. Microfone, pessoal, por favor. Aqui. E Harar morreu em vida de Tera, seu pai de Abraão, na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, eu ia falar em hebraico, é Ur Kasdi. E Abrão e Nahor tomaram mulheres para eles. E o nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Nahor era Milcá, filha de Haran, pai de Milcá e pai de Iscá, que na verdade é Sarai. E Sarai era estéril, ela não tinha descendentes, e Tera tomou Abrão, seu filho, e a Lot, filho de Haran, seu sobrinho, e levou com ele para fora lá daquele lugar. Bom, como que uma pessoa, naquela época, sai de um lugar árido, porque eles não moravam igual a gente mora hoje. A gente mora em palácios. A gente tem carro, a gente tem moto, a gente tem bicicleta, a gente tem facilidades de locomoções que, naquela época, nem se pensava. Era burro, era animal, que levava dias de caminhadas, meses até chegar num lugar que tinha água, sol na cabeça o tempo inteiro. A gente acha que a vida deles era fácil. A nossa é que é difícil. Né? Então, quando a gente vai para o contexto da vida deles e vê a responsabilidade que Abraão pegou para si de cuidar da família, ele se casa com a sobrinha, que é Sara,
e traz Lot com ele junto, que é o sobrinho, e a gente sabe na história quanto que Lot aprontou para Abraham. E em nenhum momento ele desistiu de Lot. Por quê? É o que a gente vai ver por quê. Então, a gente está tentando entender Abraham, a postura daquele homem, para a gente poder entender a relação dele com Sará. E a gente vai falar de Sará. Tá bom? Por isso que é muito importante a gente ir um por um aqui, para a gente entender isso daí. Deixa eu só voltar aqui, que desceu. O que aconteceu aqui? Deixa eu ver. Meu nariz está... Então, aqui, achei. Bom, e aí, esse cuidado que Abraham tem com a família, essa responsabilidade, né? Que ele pega para si, é uma coisa que a gente não pode deixar passar batido. Abraham, ele ensina algo muito especial. A gente está falando aqui de sobrinhos, a gente não está falando de filho. Isso é uma coisa muito interessante. E ele assume o cuidado com esses sobrinhos, que foi uma demonstração de amor único pelo fato dele ser humano e de ser sangue do seu sangue. E ele pegou isso e, através desse amor que ele tinha por esses familiares, né, ele conseguiu construir um amor incondicional. Né? E quem que assumiria uma responsabilidade dessa, como eu falei antes, num período daquele lá, cheio de perigo, sair com ele, e se acontece alguma coisa, imagina. E ele não, ele assumiu. Né? E ele sai de lá, ele não sai de Ur-Kasdim em direção a Haran, em direção a Eretz Knaan, ele não sai de mãos vazias. Ele se preparou. Quando a gente fala aqui, uma passagem muito importante também, com o pai dele, que ele espera o pai dele morrer para poder ir embora para Eretz Knaan. Aqui existe uma caraca tov imenso, um reconhecimento do bem que o pai fez para ele, mesmo o pai dele sendo idólatra. Presta atenção, a gente não está falando de gente que acreditava em Deus como Abraham. A gente está falando de pessoas que acreditavam em estátuas. E mesmo assim, Abraham amou o pai dele até o fim dos dias, honrou o pai dele. Honrou. Tem gente que muda de religião e não olha para a cara da família. É uma vergonha. Eu fico envergonhada, me dá asco quando eu eu até ouço uma... é um ovo, me jogar um ovo. Quando eu ouço um negócio desse. Absurdo. Família é sangue. É o que trouxe a gente para esse mundo. O que vai mudar a história, ok, é outro caminho. Se tem outros problemas relacionados, de relacionamento, ok, a gente entende outras coisas. Mas por causa de religião, desprezar o outro, né? Existem passagens no Talmud, não é na Torá, muito mal interpretada, que quando a pessoa se converte, ela não pode mais comer na casa da mãe, a mãe não pode ser chamada mais de mãe. A gente sabe de histórias assim horrendas. E a gente passa despercebido pela essa história aqui de Abraham. Por quê? Porque não é bom falar. Se afasta da parentela. Ele se afastou da parentela quando o pai dele morreu. Ele não largou o pai dele lá passando fome, nem desprezando ele. Ele esperou o pai dele morrer para ir para Eretz Knaan. Eles saíram de Ur-Kasdim, foram para Haran, e Haran o pai dele morreu. E aí, quando o pai dele morreu, ele vai para Eretz Knaan. Quanto tempo levou isso? Quase 20 anos. Não foi de um dia para o outro. Ele se preparou economicamente, psicologicamente. Ele casou antes de sair. Ele casou antes. Porque ele sabia que se ele levasse Sará como solteira, ele ia ter problemas. Então, a gente tem que ter isso muito bem construído para a gente entender o que é um casamento. Ele se preparou para isso. Não é que de um dia para o outro ele resolveu lá, mandou, teve lá o seu negócio. Não. Existiu um preparo, existiu uma construção de um amor incondicional pelos seus sobrinhos, que é a sua família, pelo seu pai. Ele traz o pai, que é idólatra, que tinha loja de ídolos, e só esperou o pai morrer para poder ir embora. Então, aqui tem um aprendizado imenso
de Akaratatov. Akaratatov é reconhecimento do bem que o outro fez com a gente já falou sobre isso daí. Então, Abraham é isso daqui, tá? Para a gente entender, muito importante essa passagem. E esse era Abraham. E aí, quando ele sai, é acrescentado no nome dele o nome de Hashem, um rei. E ele vira Avraham, que ele é considerado e é chamado como pai de toda a humanidade. Mas não porque sai dele a humanidade, não só de pessoas, mas do ser humano que ele se transformou. Do olhar que ele tinha diferenciado para o humano. Coisas que a gente está perdendo e a gente tem que urgente trazer de volta toda essa compaixão com o ser humano, né? Esse era Abraham. Sara, na verdade, Sarai. A Sarai era uma menina órfã de mãe. Ela perdeu os pais muito cedo, era uma menina, né? E também não se diz o nome dela no Talmud nem na Torá, não se acha o nome da mãe dela, nome da mãe dela, não, nome da mãe dela, né? E a gente sabe, a informação que a gente sabe de Sará, que ela casa-se com Avraham. E a gente entende aqui uma coisa muito bacana, que é o casamento endogâmico. Naquela época se casava em família, né? Não é uma coisa nova, não, mas isso é não, foi para era assim que se mantinha a família, sempre foi assim, entre Sefaradi e alguns Ashkenazim também a gente tem histórias de primos que se casam também, tá? Então existia já esse casamento endogâmico. E a Sarai, ela cresce, se transforma na esposa de Abraham e ela encontra nele o amor pela humanidade, ela aprende com ele, né? E ela entende qual era o propósito de Abraham. Ela precisou de tempo para entender o que Abraham representava no tempo dele, e aí ela passa assim, a ser parceira dele nesse momento que eles decidem a propagar à humanidade o nome de Akadosh Baruch Hu, nesse caso, o monoteísmo, né, que não era comum na época. Então, assim, a gente vê em Bereshit 17:15, que Hashem diz para Abraham, a partir de agora, sua esposa não se chamará mais Sarai, ela terá no seu nome Sara. Ela tira o Yud, e esse Yud vai para Yitzhak. O nome de Yitzhak vai para lá, esse Yud aí. Então, fala, quem gosta de Kabbalah, numerologia, está aqui uma coisa bem interessante das letras, do acréscimo e da retirada, né? Se acrescenta e se tira vai para onde? Vai para o filho, né? Fica na família ali. Bom, os dois saem para Eretz Knaan, realizando o pedido de Akadosh Baruch Hu, que eles saíssem de suas parentelas e de sua cidade, e recomeçaram juntos uma nova vida em outro país. E assim, eles foram. Quando se tem uma parceria, um entendimento, uma amizade, uma confiança, um amor ao próximo, como foi construído entre eles, não tem como não dar certo essa união, tá? Sara entendeu o objetivo de vida que estava criando junto com Abraham. Isso é muito importante. Às vezes a gente está numa caminhada diferente, né? Por exemplo, num processo de trabalho, numa profissão, crescendo, e de repente o marido recebe, um companheiro, um namorado recebe uma proposta em outro estado, outro lugar. E aí, o que fazer? Né? Então, não é de um dia para o outro que se resolve, vamos mudar, vamos isso. Tudo tem que ser igual Abraham fez com Sara, com tempo, com paciência e pensar, e com o pé no chão. Eles se prepararam, porque se desse errado, eles tinham como sobreviver economicamente. Entendeu? A gente não pode achar que as coisas eram feitas... Deus falou, fui. Não, ainda mais com Abraham. Abraham, a gente vê que homem que ele era. E Sara, que mulher que ela era. Duas pessoas que se juntaram ali com o mesmo propósito. Né? A Sara recebeu muito amor pelo fato dela ser órfã. Então, ela teve a sorte de ter isso. Tem gente que é órfã de criança e não recebe o amor necessário.
porque tem que ser um amor dobrado, né? É diferente, está faltando aqui algo, né? Então, a gente precisa repor isso, para que a pessoa tenha estrutura emocional para poder encarar a vida, porque a vida é um desafio todos os dias, certo? Então, Abraham e Sará juntos tinham a mesma ideologia, tinham o mesmo entendimento da missão que eles receberam sobre si, né? Um exemplo de casal de toda a nossa história, a construção do nosso povo, né? A Sará tinha a sabedoria de uma rainha. Ela usava a sua intuição de mãe para que seu filho pudesse ser o melhor herdeiro e continuador da missão de seus pais. Olha que lindo. E ela, Sará, soube ver a Agar, gente, e a sua serva, uma mulher que pudesse dar a seu marido a descendência e a continuidade do povo. Diz para mim aqui, minha gente, hoje, quem, na sã consciência, vai pensar em, peraí, tá bom, eu preciso de descendência, tal, tem missão. Graças a Deus, hoje a gente tem uma coisa chamada tecnologia, medicina, que a gente pode resolver de outras formas, porque o mundo mudou, a cabeça é diferente, né? Ali era o propósito de construção de uma família que tinha uma missão no mundo. E a gente não pode olhar naquele momento e trazer para os dias de hoje, que olha, teve 2 mulheres, 3 mulheres, 4... não existe isso, não tem a mesma conotação. Ele não olha para a mulher Agar e falava, nossa, que mulher linda, eu quero estar com ela. Não, não era isso. Hoje, um homem, quando ele vai atrás de outra pessoa, é um desejo sexual. É diferente. Ele não vai criar família. Ele não vai criar laços, né? Eu não estou falando com a sua esposa, obviamente, que sim. Estou falando de um homem que tem essa cabeça que ele acha que ele tem que ter 4 mulheres, 3 mulheres, porque na Torá era assim, porque antigamente... Não existe isso. Acabou. E se existiu, porque existiu até 1948 isso, dentro do núcleo sefaradi, e por causa da mudança, porque ninguém mais casava para ter só filhos, né? Se mudou, olhou, aquela é bonita, eu quero, aquela não tem não sei o que, eu quero, aquela... Mudou. E a proposta era a mulher que você tem, todas elas têm que estar no mesmo nível de economicamente, a mesma casa, a mesma, tudo igual. Ninguém podia ser menos que a outra para não criar ciúmes. Então, tinha todo um processo. Não era assim. Então, essa construção de mentalidade mesmo da época era porque eles estavam construindo um clã. É diferente de hoje. Hoje a gente constrói famílias, 2 filhos, a gente casa por amor, por outros objetivos, né? Não é diferente a construção. Então eu falo isso porque às vezes nos grupos às vezes eu vejo muito, principalmente homem, né, colocando nos grupos, peraí, mas pode casamento assim, pode... Eu quero que você me diz onde que está escrito que pode casar com... Eu quero mais uma mulher. É sério isso, gente. Recebemos mensagens assim. Então, assim, para a pessoa entender que não existe isso. Já foi. Foi uma necessidade. Em 1948, no núcleo sefaradi, cortaram-se sobre isso porque viram que não tinha mais necessidade disso. Então, os halabim, libaneses e sírios, pararam e foi feito um decreto de estar, que a gente chama de documento, que é proibido ter mais do que uma mulher. Só pode ter uma mulher. Tá? Não estamos falando aqui de divórcio, nem separação, nem viuvez, nada disso. Estou falando de um casal que casou e tem a sua esposa e seu marido, nem ela pode ter outro homem, nem ele pode ter outra mulher. Ponto final é isso a partir de 1948, dentro do núcleo sefaradi. Tá? E não tem exceções. Ponto final. E aí a gente entende a grandeza de Sará quando ela entrega a Agar para Abraham. Então, ela já era idosa quando ela fez isso. Ela falou, eu não vou ter mais filhos, eu não tenho condição física, né, de dar filhos para ele. Então, eu vou fazer o que é mais natural. A Agar é muito mais jovem que eu, ela é minha serva, ela cuida de mim. O filho dela vai ser meu filho, é assim que funcionava, né? Então,
É a mesma época da escravidão, o filho do escravo era também filho, vamos supor, né? Era também, ele era dono daquela criança que nasceu, esqueci o nome que fala, do dono lá do engenho, da fazenda, esqueci o nome dele. Bom, enfim. Então, é o mesmo estilo de pensamento, tá? E aí, ela viu que ela não era capaz de dar para ele o filho. Então, ela pensou, poxa, quem vai ser descendente dele? Só pode ser vida Agar. E Agar, se ela tiver um filho é meu também. É a mesma coisa, era assim que era o pensamento. E ela olha para Agar e fala para ela, vai com meu marido, e ela vai para Abraham e fala, deita com ela, que é dela que vai vir a descendência. Ei, não pode ter intervenção de Deus aqui? Deus não podia ter falado para ela não? Podia. Mas ele não pode se meter em coisas de livre-arbítrio. Ok? A gente falou aqui dessa importância. Ela viu a necessidade do marido ter filhos. Ela não ia dar. Então, ela olhou para ele e falou, é dela que vai vir. Deus não interviu. Natural. Isso é muito importante, tá? Deus me livre. Isso aí, dona Ruth. Ainda bem. Então, ao escolher para Abraham, né, a Agar, ela entende a missão de Abraham e ela dá com maior humildade Agar para Abraham. E aí Agar tem o seu filho Ismael, que a gente sabe de origem dos árabes, vem também, por isso que Abraham é pai de toda a humanidade nesse sentido, porque também os árabes saem dele, né? E aí, a partir de então, ela acredita que a missão está cumprida, e Abraham também, mas Deus, nesse momento, aparece para ele e fala, não, agora sua mulher vai ter filhos. Minha mulher vai ter 90 anos, Sara ouve e ela ri, ela acha graça, né? E aí nasce Yitzhak, a gente vê, concretizando aqui uma das maiores situações de milagre que pode ter uma mulher idosa, que não tem mais o ciclo nem nada, foi por milagre mesmo, por crença e por fé, e ela dá luz a Yitzhak aos 90 anos, né? Então, Yitzhak é que dá continuidade, porque ele vem de um milagre, e não de uma coisa natural. Por isso que Hashem não interviu nela com Agar. Ok, foi natural, mas não era dali. Era de algo milagroso que havia a descendência do povo judeu. Tá bom? E aí nasce, então, Yitzhak, e quando se vai pedir uma esposa para Yitzhak, eles vão à procura de alguém na família, eles retornam para casa para buscar alguém para Yitzhak, que nesse caso é Arifká, né? E é muito interessante ver o retorno dele para a família, porque a gente acredita aqui muito, mesmo que era uma família idólatra, tinha uma pessoa ali boa no meio daquela confusão toda e que ainda ficou lá, que nesse caso foi Rivka, né? E depois a gente vai falar de Rivka. E juntos, então, Sarai e Abraham, eles revolucionaram a história da humanidade, reconhecendo o seu caminho percorrido, cheio de empecilhos, né? Eles foram sequestrados, Sará foi sequestrado, teve briga de família com Ló, teve a rejeição, né, de Agar com a Sarai, que ela começou a fazer xistes aí com a Sara, né? Um medo da velhice, né? Eles eram seres humanos, com humildade, com histórico de conduta a serem seguidos. Eles não eram considerados anjos, né? Abraham e Sará foram os humanos muito vividos, com muito desafio na frente, né? Eles trazem essa unicidade espiritual, e com eles a gente aprende o comportamento da relação com o próximo. A casa era aberta nos 4 cantos, então ele ensina a importância da família, de receber a família, né? Esse parentesco que a gente tem, primo, sobrinho, tio, também é importante estar perto,
casa aberta para receber, a importância de receber visita e falar da espiritualidade numa mesa onde a gente come, onde a gente agradece. Eles ensinaram a gente a valorizar a terceira idade. Tudo aconteceu na velhice deles, presta atenção, né? Aprendemos a cuidar do doente, do enfermo. Quando Abraham recebe os anjos, os 3 anjos, ele estava no 3º dia do Brit Milá dele. Ele luta pela justiça quando ele conversa com a Kadosh Baruch Hu, falando: ei, como é que você vai destruir uma cidade? Talvez tenha alguém bom lá, justo. E Deus ouve ele, foi lá ver 50 e 30 e 10, todo mundo sabe essa passagem. E ele salva o sobrinho mal, o Ló era ruim, ele foi lá salvar o Ló de Sodoma, né? Então, ele ensina para a gente tanta coisa, esse casal, da importância da parceria, do cuidado, da presteza com seu cônjuge, a admiração que ele tinha por Sará, né? Por ela ter dado Agar para ele. Eles foram uns grandes humanos. E assim a gente aprende que aqui nesse lugar que nascemos, a gente leva com a gente o exemplo de Abraham e Sará no nosso sangue. E isso está barchemolado, a humanidade tem, cada um de nós temos Abraham e Sará aqui dentro. Não é lá fora, é aqui, é aqui. Né? A gente está acostumado a buscar lá fora, lá nos livros. Não, olha para você. Olha como você é Sará, como você é Abraham. Olha como você mudou o seu caminho. Olha a sua escolha. Mas com o pé no chão, com calma, com tranquilidade, com discernimento, não com loucura. Porque você não está sozinho, você tem família, você tem pessoas que você é responsável por elas. Então, Abraham vem ensinar, e Sará vem ensinar isso para a gente como casal, essa parceria. Discussões, brigas e descontentamento vai ter sempre. Nós somos diferentes. Não tem jeito. Graças a Deus, somos diferentes. Não somos iguais. Ia ser chato se a gente fosse igual. Chato. Bom que é diferente. Eu aprendo com o outro aprende comigo. E demora para aprender, não é de um dia para o outro. É todo dia um aprendizado, toda hora, anos de aprendizado, ou não. Ou observando para poder se adaptar. Também, que foi o que Sará fez e Abraham fizeram. Então, a gente tem um aprendizado imenso com esse casal maravilhoso. Deixa eu ver o que a Laura escreveu. Acredito que 90 anos naquela época era diferente de agora. Não, de Sará era 90 anos mesmo. Tem Midrash, que Abraham fez com 99 anos o Brit Milá dele, e Sará tinha 90 anos quando ela engravidou dele, após o Brit Milá. Então, foi um milagre mesmo de idade para a gente aprender a importância da terceira idade. Que às vezes a gente desacredita do idoso, que a gente acha que eles não prestam mais para nada. O que eles vão... Serve para quê, idoso? Tem gente que pensa mesmo. Só para dar trabalho. Joga num lar dos velhos aí e nunca mais olha na cara. E vem Abraham, vem dar um tapa na cara com a história de Abraham e Sará, vem um tapa na cara da gente, porque foi na velhice deles que eles mudaram. Não foi quando eles tinham 18, 20 anos. Foi com 99 que ele fez Brit Milá. Foi com 90 que Sará deu a luz e sentiu a dor do parto. É milagre, a gente não acredita, mas a gente está acostumado a acreditar nisso. Porque é insano, é insano. Mas aí a gente vai, por exemplo, trazer para os dias de hoje, vamos dizer, há 10 anos atrás, aquela atriz que tinha 50 anos e deu à luz, uma atriz bem famosa, que não lembro o nome daquela novela, acho que ela fez O Clone, ela era Dona Jura, não esqueço dela, porque aos 50 anos ela deu à luz, ela casou com um rapaz de 48 anos, e ela, aos 50 anos, ela deu à luz a um filho, nem foi gêmeos, e ela fez a inseminação artificial. Então, isso é muito relativo. Quando tem que ser, vai ser. Quando não tiver que ser, também não vai ser. A gente tem que aprender igual Sará, a gente tem que fazer a nossa parte. Ela viu que ela estava idosa, eu fui lá e dei minha escrava para ele e acabou. Tá bom. Pé no chão, isso. E aí e Deus fala, não é dela que vai vir, porque é óbvio isso. Vai vir de algo muito maior esse povo. Por isso que a gente tem uma história tão doida. Nosso povo tem uma história do tempo inteiro só de coisas surreais. Por isso que muita gente não acredita em muita coisa. Mas, quando você estuda profundamente cada versículo dele, a gente vê a grandeza desses casais. Tá bom? Temos dentro de nós
Abraham e Sará. Somos filhos de Sara, de Abrão e do morro. Vocês não vão me excluir? Judeu nasci, judeu eu morro. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, de conhecer mais Abraham e Sará. Bezrat Hashem, semana que vem a gente vai falar de Yitzhak e Rivka. Um grande beijo para todas. Shabbat Shalom. Meu avô com a sua esposa, uma filha na velhice. Que lindo, Micaele, lindo. É isso aí. Acreditem, gente, acredite. Milagre existe. Está na nossa frente. É só a gente querer ver. Ok? Um grande beijo. Shabbat Shalom para todas. Muito obrigada por estarem aqui. Deixa eu ver se dá tempo de tirar uma foto. Eu com essas tecnologias antigas. Ai, deixa eu ver. Aqui! Vamos. Uhul, deu tempo. Beijão. Vai subir essa aula, hein, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Ai, que bom, Claudinha sempre me salva. Ela sempre tira. Um beijo.